O Hospital Vila Nova Star se constituiu uma oportunidade ímpar para o nosso escritório. O convite recebido pela Redditor para que participássemos da elaboração desse projeto nos propiciou a criação de várias iniciativas de vanguarda no campo da iluminação aplicada, especialmente revelando soluções pioneiramente especificadas para o caso brasileiro. A grandiosidade do empreendimento enquanto aspiração dos seus empreendedores fez com que houvesse um intenso trabalho de pesquisa da nossa parte. E depois também vimos apontar então diferentes situações que motivaram a cada reunião, cada vez mais, o nosso desejo de aprofundar os conhecimentos de iluminação na área de saúde, visando tornar de vanguarda todas as proposições que para o hospital se fizeram. Pesquisamos soluções que foram aplicadas em vários países e algumas delas sofreram até evoluções no contexto material da especificação dos produtos, com orientações aos fabricantes que possibilitaram ainda avanços para a relação com os produtos desses mesmos fabricantes. Então, tudo isso foi muito auspicioso, foi um trabalho intenso, que passou por todas as etapas, passou por um processo de conceitualização da iluminação espaço a espaço do hospital, da mais simples área como um depósito de material de limpeza até os mais sofisticados centros cirúrgicos e de radioterapia e de serviços de prestação médica, sem contar no engrandecimento das áreas que invocavam o bem-estar de pacientes, seus familiares e visitantes, sempre com o tratamento refinado que a Redditor tem dado aos seus hospitais, onde a incorporação da obra de arte, a sofisticação do mobiliário, o detalhe com que a arquitetura, no caso a RAF, a arquitetura, possibilitou, por orientação e desejo do próprio cliente, a criação de espaços extremamente devotados a um apelo de design para o mobiliário, de funcionalidade, de uso eficaz por aqueles que dele usufruiriam, nesse sentido, então, completando os desejos maiores do empreendimento, tornando-o ímpar no que diz respeito às instalações hospitalares no Brasil. Os edifícios para hospitais vêm apresentando cada vez mais novas propostas arquitetônicas, privilegiando aspectos funcionais, de flexibilidade, de eficiência e de humanização desses mesmos espaços. Sendo nesse sentido o conforto ambiental um importante aliado que tem, principalmente na iluminação, um de seus principais instrumentos. Lembremos que o ser humano, de todas as suas capacidades sensoriais, cerca de 80% são devidas à luz. Os demais sentidos, é evidente que têm a sua importância fundamental na nossa existência, mas a luz efetivamente comparece privilegiada neste contexto. A luz procura então revelar esta quarta dimensão que os espaços encerram. Ela é fundamental para a ocorrência da experiência física, seja ela psicológica também e de bem-estar do próprio indivíduo, assim como serve para promover uma sensação de segurança e de efetiva realização das atividades humanas. Nesse sentido, quando iniciamos o trabalho, o primeiro questionamento é procurar com que nível de qualidade esta iluminação, com que parâmetros esta iluminação tenha que se apresentar para se oferecer com qualidade para espaço tão complexo como é o ambiente hospitalar. Ele demanda várias perspectivas em termos de uso. Toda eficiência e a limitação imposta às atividades clínicas, com corpo médico, corpo de apoio às atividades de sustentação como alimentação, fisioterapia, exames, etc. Espaços circundantes ou de contorno que efetivam atividades paralelas de treinamento da equipe. Cada ambiente por si já resolve-se de uma maneira diferenciada em termos da perspectiva e iluminação. Por outro lado, nós temos cuidadores que se revestem do próprio corpo clínico, de familiares e não bem cuidadores, mas de visitantes que vêm amparar e dar apoio aos pacientes, que também encerram
um complexo de exigências para que também até a atmosfera psicológica que os mesmos venham a transmitir sejam impulsionadoras do processo de cura. Imagina você adentrar num ambiente sombrio, recolhido, que estado de perspectiva de ânimo ou de esperança você traz ao paciente? Nenhuma. Então é uma segunda demanda que aí se coloca. E finalmente o próprio paciente, que terá exigências psicológicas e até físicas, onde também o seu metabolismo se vê afetado, ou o seu relógio biológico se vê comprometido mais ou menos, favorecido mais ou menos também pela presença da luz, seja ela natural, seja artificial, amparada pelos mesmos compromissos que a luz natural oferece aos seres vivos. Então, tudo isso nós levamos em conta, né? Dado que a perspectiva do hospital era de oferecer o melhor serviço no melhor nível tecnológico que se pudesse dispor. Então, muito se verificou ao regimentar metodologicamente o projeto de que, por exemplo, nós teremos um conjunto de exigências humanas a serem atendidas. Que exigências são essas? São as de visibilidade, o quanto de luz eu preciso para poder realizar uma tarefa visual. Quanto eu preciso para o paciente ler deitado na cama, ou o enfermeiro realizar um curativo, ou realizar uma cirurgia. Esse desempenho das tarefas visuais, como nós chamamos, requer o estabelecimento de níveis de iluminação que não são arbitrários. Eles estão efetivamente marcados por níveis que se mostram disponíveis em normas internacionais e que são frutos de extensas experiências médicas por amostras estatísticas de população que revelaram serem eles os apropriados. Então, isso é fundamental. Por outro lado, não basta só oferecer uma grande quantidade de luz ou a quantidade mínima requerida para uma atividade visual. É importante que ela se faça amparada por conforto visual e psicológico. Então, isto une a qualidade com que a luz será produzida, ou seja, a forma com que ela se dará, direta, indireta, localizada, mais extensiva ao ambiente, e psicológica, porque também tanto a sua tonalidade de cor como as superfícies que ela ilumina se revelam também criadoras de efeitos psicológicos para os usuários. Uma parede escura, uma parede verde, uma parede azul tem respostas psicológicas de bem-estar psicológico diferentes por parte dos usuários de um determinado espaço. Então essa associação da irmã gêmea da luz, que é a cor, que reveste tanto mobiliário como superfícies de piso, parede e teto, estão intimamente conjugadas tanto sob o aspecto qualitativo como também sob o aspecto quantitativo. Quando dimensionamos as grandezas fotométricas ou luminotécnicas para atingir um determinado nível de iluminação, levamos em conta esses parâmetros de forma quantitativa. O azul escuro reflete menos que o azul claro e muito menos que o branco. Tudo isso é pontuado físico-matematicamente na realização dos cálculos, por exemplo. Ambiência e atmosfera são dados pela criação do ambiente arquitetonicamente falando. Então são parâmetros que as exigências humanas requerem. Um ambiente bem resolvido do ponto de vista de conforto ergonômico, da distribuição adequada do mobiliário, da circulação favorecida pelo dimensionamento das áreas afins, possibilita tudo isso está a influenciar o aspecto de atendimento das exigências humanas. E finalmente, o juízo estético de tudo isso encerra a habilidade que a arquitetura promove associado à luz e às outras disciplinas, o ar, o isolamento acústico, a qualidade acústica do ambiente, para que tudo some uma unidade de conforto dita ambientalmente favorável à realização da ocupação daquele espaço. Então isso tudo sempre criou um arcabouço de relação entre nós, projetistas de iluminação, a arquitetura, fundamentalmente a eleitora da maior parte das parametrizações ligadas a esses aspectos, o corpo clínico e a expectativa que se tenha da bibliografia que encerra as referências para que tomemos os caminhos mais adequados no tratamento projetual dessa questão. De certo que o segundo bloco
invocando a qualidade, é aquele que se ampara na balança com os aspectos econômicos e ambientais. E o terceiro, como eu já disse conjugadamente, né, foi o da arquitetura. Quer dizer, a arquitetura e exigências humanas formam todo o aparato que encerra a nossa ação projetual. Por outro lado, agora nós temos que equilibrar essa balança do ponto de vista dos aspectos econômicos e ambientais. Então, as instalações que o projeto de iluminação propiciará vão estar dentro de um determinado plano orçamentário do cliente para os investimentos que aí decorrerão. Por outro lado, hoje em dia, cada vez mais com a aplicação já definida do LED, temos na manutenção uma visão nova de que investir um pouco mais pode ser compensador ao longo do tempo. Não só na operação reduzida, que será relativamente ao consumo de energia, como também as operações de limpeza, manutenção, descarte, reposição, com eliminação de mão de obra e aquisição de produtos acessórios ou substitutivos de parte dos equipamentos de iluminação ao longo do tempo. As operações em si também se reduzem, reduzindo então movimentações que decorrem não só da operação, mas que às vezes se veem acompanhadas por problemas operacionais. Horário, custo mais caro da mão de obra, porque tem que realizar a operação num período noturno de custo adicional da mão de obra. A própria operação em si, não raro, transitou com equipamento móvel, uma escada, bateu numa mesa, quebrou a mesa, que decorrem também da constância com que isso se apresenta, ou sujou uma parede, ou danificou uma placa de forro. Então, tudo isso são vantagens que às vezes o empreendedor pode não conscientizar-se de pronto, mas que cabe a nós efetivamente efetivar. O consumo de energia hoje declaradamente é patente. A adoção de soluções em LED tem levado a reduções extremamente convenientes para os edifícios em geral. E mais, a tudo isso também associa-se a sustentabilidade. Quer dizer, hoje há uma preocupação universal com o meio ambiente, com as questões de mudanças climáticas que vêm ocorrendo e, nesse sentido, o LED comparece como um agente propiciador à redução desses impactos. Então, por isso, e acho que por tudo isto que foi dito, a solução sempre partiu já de uma consciência de que essas premissas e a adoção das soluções em LED se fariam presentes em todos os ambientes, dentro do melhor nível tecnológico possível, resguardando então qualidade do LED enquanto efetiva reprodução fiel das cores, especialmente nos ambientes onde o exame clínico ou os tratamentos ou as operações cirúrgicas viessem a se dar, assim como requisitos adicionais que se tornaram pioneiros no sentido da aplicação, como a questão da aplicação de uma iluminação de luz dinâmica, fazendo variar o comportamento do ciclo circadiano do paciente, tal qual se ele estivesse submetido à luz diurna. Isto em todos os apartamentos, mesmo nas unidades de UTI privativas. E houve um trabalho muito grande também, não é comum, mas nós realizamos um trabalho imenso quando do ajuste orçamentário da obra. Então a obra passou por momentos onde havia uma certa disponibilidade orçamentária que teve que, no caso da iluminação, sofrer alguns ajustes. Nós conseguimos lograr uma redução muito interessante de custo, que culminou com a aprovação do cliente, mas foi um trabalho onde 3 alternativas de soluções foram pesquisadas, visando conjugar um melhor conjunto custo, benefício, qualidade, invocando essa premissa de ser o melhor do estado da arte na intenção do cliente. E com isso nos vimos, contrariamente em algumas situações que ocorrem, muito satisfeitos, porque além de lograrmos o tento de conquistar o cliente nesta redução de custo, acreditamos que os produtos que foram determinados após essa análise exaustiva culminaram com o melhor dos nossos desejos. Estamos plenamente satisfeitos com o resultado dado por tudo que está lá. Porque às vezes acontece do projeto, o projeto diz, gostei, puxa, mas aquela luminária podia ser isso. Sinceramente, nós nos vimos muito satisfeitos do resultado
fruto de toda essa feliz operação. Eu preciso dizer que foi uma oportunidade única de trabalho, quer dizer, fomos agraciados com esta oportunidade. Claro que a nossa resposta tinha que se mostrar à altura em termos de desenvolvimento. Então fizemos o melhor que podíamos no sentido de colaborar com o melhor do estado da arte e aplicar o melhor da tecnologia disponível, o que se traduziu então nessa situação pioneira mais inovidável para esses espaços hospitalares aqui no Brasil.